Martina, como que eu transformo a minha ideia em uma comunidade rentável? Fica aqui que a gente vai falar sobre comunidade, sobre propósito, sobre renda, sobre monetização de comunidade e muito mais. Eu vejo uma galera muito bem intencionada na internet, que tem uma mensagem, tem um propósito, acredita numa transformação e etc. Mas ter um propósito, ter uma ideia, não significa que você tem comunidade, e ter uma comunidade não significa que você tem um negócio. E é aí que o bicho pega, porque como assim eu tenho uma comunidade, mas eu não tenho um negócio? Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Galera, seguinte, algumas pessoas travam muito na hora de criar comunidade porque param exatamente no negócio do propósito. Não, porque eu preciso ter um propósito. Não, porque o propósito, porque tem que ter o propósito. Mas não, mas o propósito... Ah, mas calma aí, vamos destrinchar esse negócio. Não é que tá errado você começar pelo propósito, tá? Muito pelo contrário, você pode começar pelo propósito sim, começar a pensar, a discutir. Só que aí as pessoas vêm com esse negócio do propósito, elas vêm nessa pegada aqui do tipo, ah não, eu quero ajudar mulheres, ah não, eu quero ensinar empreendedorismo, ah não, eu quero falar sobre fé, ah não, eu quero ensinar X coisa, sabe? E aí o que que acontece aqui? As comunidades, elas não vão crescer, tô falando de grana, elas não vão crescer porque a sua causa é bonita. Elas vão crescer porque você tem estratégia e intencionalidade naquilo que você tá fazendo e você vende algo que as pessoas querem comprar. Entendeu? Por que que você, às vezes, começar pelo propósito não é uma boa ideia? Porque muitas vezes você vai iniciar um negócio, uma comunidade, e o seu propósito vai sendo modificado ao longo da lapidação do seu próprio negócio. Então você vai fazendo e aquilo vai se modificando. Então, assim, as comunidades que crescem de verdade, de forma mais direta, são as comunidades que ajudam a resolver alguma coisa na vida da pessoa. Então, na hora de você olhar para o propósito, na verdade, você tem que estar olhando o que é que a sua comunidade vai resolver dentro daquela jornada daquela pessoa ali. Não é resolver a vida inteira, não. É resolver um ponto dentro da jornada daquela pessoa. Então, por exemplo, se você vai falar para empreendedoras, normalmente empreendedoras querem o quê? Vender mais. Ah, corredores, melhorar desempenho. Ah, vamos pensar em outra coisa aqui. Mãe, comunidade materna, troca de experiências e etc. Acessar alguns artistas, por exemplo, desenvolver habilidades para vender seus próprios... Entende? Que o propósito é legal, mas você tem que entender a raiz, o que que vai ajudar a resolver na vida dessas pessoas, a sua comunidade existindo, entendeu? Porque é isso que você vai precisar projetar, mostrar para poder vender, para poder ter uma proposta de valor atrativa para que as pessoas paguem por aquilo que você está fazendo. O dinheiro normalmente vai ser a consequência desse valor percebido, dessa sua proposta, desse desenho dessa proposta, dessa solução. Porque você vender uma comunidade, você vai precisar dessa proposta, porque senão vai ficar tudo muito intangível. E aí a pessoa não vai entender por que ela tem que pagar por aquilo ali, e principalmente ela não vai entender o valor que tem acessar a sua comunidade porque a proposta não tá clara. Então, por exemplo, não, Martina, mas a pessoa vai acessar outras pessoas lá dentro. Que tipo de pessoas? Eu posso acessar pessoas em grupos e etc. na própria internet sem ter que pagar por isso. Entendeu? Onde que você entender qual que é a solução que você vai oferecer ali dentro entra na proposta de valor e na percepção de valor? Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar... Ah, Martina, mas lá dentro a gente vai ter conversa... Dinheiro, a gente tá falando de grana. Então as pessoas precisam de um motivo real, e um motivo que faça com que elas pensem assim, poxa, preciso comprar isto, preciso disso. Então, primeiro, antes de você pensar em toda essa coisa do desenhar, é tudo muito lindo, o propósito, você precisa pensar no que você vai resolver com essa sua comunidade, para que você então possa ter uma proposta de valor atrativa, para que as pessoas paguem para estar na sua comunidade. Então, para fechar aqui, para você começar a pensar na sua comunidade, para além do negócio do propósito, você tem que pensar na identificação que você vai gerar. Então tem que ter uma identidade clara para sua comunidade. Você tem que pensar num público específico que você vai atender, porque comunidade não é para todo mundo. Inclusive eu fiz um post lá na minha outra rede, lá no Instagram, falando sobre comunidade, sobre por que a sua comunidade não pode ser para todo mundo. Você tem que
projetar, desenhar, pensar na transformação desejada, o que você quer que aconteça com essa pessoa dentro da sua comunidade. Você tem que pensar numa cultura muito bem definida, porque comunidade é sobre a cultura, os seus valores, mas para além disso, quais os vocativos você vai usar, quais são as coisas que vão acontecer na comunidade, qual que é a cultura que você quer permear ali dentro, de colaboração, de comunidade em si, de ajuda mútua, de curadoria e etc. Então você já tem que ir pensando sobre isso também. E o último é o motivo que vai fazer essa pessoa ficar com você. Então pensar a respeito disso, que essa é a raiz da venda das comunidades, de comunidades monetizadas, pensar, cara, o que faria com que as pessoas pagassem para permanecer nesse ambiente que eu estou criando. Isso é muito importante, esse é o seu ponto de partida para fazer hoje, se você está pensando em criar comunidade. E sempre pensando que se está pensando em comunidade monetizada, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser intencional para que ela some ao seu negócio e não para que ela vire outra demanda. Deixei aqui, claro, os meus contatos. Eu faço consultorias para comunidades, para infoprodutoras em específico, para infoprodutoras, mulheres que têm produtos rodando na internet. Eu crio comunidade para essas mulheres, baseado em dados, com estrutura, com estratégia, com organização, principalmente, para que ela não vire uma demanda, mas para que ela se some, para que ela seja um benefício e que enriqueça a experiência da sua marca. Então, se você quer saber mais, conversar comigo, ou até assistir alguns dos meus outros conteúdos que eu falo sobre comunidades, que eu dou mais dicas, tá tudo aqui embaixo, tudo listadinho aqui, e até o próximo vídeo.